vamos para outro termo que é a respeito da vida, a defesa da vida, que as pessoas já devem entender o que eu quero dizer. Desde quando a vida tem que ser defendida? Eu vou tratar um texto primeiro, que vai estar lá, que Deus vai dar um ordenamento para Noé e sua família, e vai falar a respeito da inocência da vida, o direito à vida. Ele vai falar o seguinte aqui em Gênesis 9:6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Aqui Deus está defendendo para Noé e seus filhos não acontecer mais assassinatos como acontecia naquele tempo lá do período pré-diluviano. O primeiro assassinato que teve, Caim contra Abel. Um inocente morreu pelas mãos de um ímpio, né? A partir dali, Caim veio se tornar um iníquo de fato, né? Não que ele já viesse fazendo coisas erradas, né? Porque a própria Escritura vai dizer que ele fazia obras malignas, ele era maligno. E ele ratificou a malignidade dele fazendo aquele ato contra Abel. Então, foi o primeiro inocente. O que é que eu quero deixar claro aqui, pessoal, com esse texto? Já vou ler outro para emendar nesse. Êxodo 20, verso 13. Não matarás. É um dos 10 mandamentos. Mas a palavra aqui no original, pessoal, está assim, ó. Vou colocar aqui no original, em hebraico, hatsash, né? O hatsak, né? Não sei hebraico exatamente, mas o significado é assassinar. Então, não assassinarás. Existe a diferença entre não matar e não assassinar. O que Deus está falando lá para Noé e seus filhos é: não assassinem, não tirem a vida do inocente de qualquer forma, ou não cometam esse ato pecaminoso. Agora, existe a forma que Deus, vamos dizer assim, ratifica, que seria a pena de morte. Existia naquele tempo da lei, existia antes. Ele acabou de falar. Se o homem derramar o sangue do outro homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Então, se ele matar, vida por vida. É isso que ele está dizendo. Aí, quando vê a lei, os 10 mandamentos e todas as outras leis, Deus ratifica algumas penas de morte. Mas para pessoas o quê? Que são culpadas, não inocentes. Então, você vê que Deus define a vida desde o adulto, e agora nós vamos caminhar para a vida do inocente, que é outra mentira que a teologia da inclusão vem trazendo, que as crianças do ventre não têm direito à vida. Depende da situação. Não é morte, não é assassinato, não é pecado aquilo que está sendo feito. Vamos ver agora aqui no texto, vou emendar com outro texto aqui, Gênesis capítulo 25, verso 22, que vai dizer o seguinte. Verso 22, aqui vai ter a briga, né, o episódio da briga entre os filhos no ventre de Rebeca, entre Esaú e Jacó. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Só esse verso. Eu vou deixar o irmão Jean comentar em seguida. Então vocês estão vendo que Deus já defende a vida desde a concepção, desde o ventre. Ali não são duas coisas dentro do ventre, são duas crianças, são duas vidas. Aí você pega o texto que eu acabei de falar sobre a inocência da pessoa, o direito à vida. Porque é diferente de uma pessoa que merece a pena capital, né? Isso aí é um outro assunto, mas são assuntos que estão juntos. Pode comentar, irmão Jean. O não assassinarás também está envolvido na questão de você defender a vida, né? Você proteger alguém, né? Alguém vem matar minha esposa, meu filho, eu vou defender. Aí não é uma questão que eu fui lá com maldade e matei alguém. É uma legítima defesa. Também tem isso. Por isso que a palavra é assassinarás, não assassinarás, por conta da intenção de matar, né, com má intenção. Aqui o Salmo 139:15 é interessante dizer assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso praticamente aqui é uma ultrassom. É uma ultrassom num tempo em que não sabia-se nada. Praticamente a gente tem ideia, né, que não sabia-se nada da ciência, mas aqui ele já está dizendo que o corpo ainda informe, sem forma nenhuma, e Deus já via vida, já via a formação do ser humano ali. Então, é baseado nesses textos que a gente vai entender que
devemos privilegiar a vida. E Satanás está brincando com o ser humano e fazendo do próprio ser humano aquilo que ele é assassino desde o princípio, disse Jesus. Jesus disse que Satanás é assassino desde o princípio. Então, ele está hoje fazendo com que a humanidade seja assim para afrontar a Deus. Eu fiz uma série de vídeos agora sobre a questão da idolatria, de Satanás sendo adorado por diversas formas, desde do princípio de todas as coisas, mas ele não está interessado na adoração do ser humano para ele, porque ele nem liga para o ser humano, ele não quer saber do ser humano. Ele está interessado que essa adoração não vá para Deus. Então, o que ele puder fazer que Deus seja totalmente distorcido na imagem de Deus no ser humano, ele vai fazer. Então, é mais uma delas, mais uma imagem que está sendo distorcida no ser humano, a inocência. Agora, além de ser fora, né, do ventre, agora dentro do ventre. Então, foi com Jesus, foi com Moisés, quando já recém-nascidos, que os libertadores, né, um tanto espiritual, o outro Moisés físico, libertadores que foram procurados para serem mortos logo assim que nasceram. Mas agora Satanás está trazendo para antes ainda. E, às vezes, com essa teologia inclusiva, vai passando essa ideia como se fosse com várias motivações, várias coisas, várias razões, e, na verdade, vai se misturando muita coisa. E a palavra de Deus aponta para outro caminho. Exatamente. O que a gente está querendo deixar claro aqui, pessoal, é que você já deve ter visto notícias, não preciso comentar aqui, de que há assuntos que dividiram os crentes, a igreja. Não, mas a gente tem que entender naquele determinado momento, nesse caso, a gente tem que ser a favor, sim, do infanticídio, né, a favor da criança ser tirada do ventre, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não, pessoal. O que nós estamos deixando claro aqui é que a Bíblia, em nenhum caso, ela defende a criança ser tirada do ventre daquela forma truculenta que vocês sabem o que é. Em nenhum caso. Um tempo atrás eu tinha até dúvidas sobre esse assunto e eu fui procurar. E não achei nenhuma base bíblica para defender em nenhum caso. Eu sei que os irmãos devem estar chocados, deve ser uma informação pesada para algumas pessoas ouvirem, mas eu estou falando como a Bíblia fala. Não adianta aqui eu querer colocar a minha ideia dentro do texto, que é o que a gente já falou em outros assuntos. Não, vou colocar o que eu acho dentro do texto e a Bíblia vai se conformar ao que eu quero. É só se fosse assim, então não precisava de obedecer nada, porque a Bíblia tinha que se conformar sempre à minha vontade, e aquilo que ela chocava, a vontade de Deus se chocasse com a minha que ia prevalecer. A de Deus tanto faz, só faz se estiver de acordo com a minha. Então a gente vai longe nessa ideia. O outro texto aqui, ó, que mostra que a Bíblia defende a vida desde a concepção, que o ser inocente tem que ser defendido, Lucas capítulo 1, verso 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha só, a criancinha lá, tendo vida, tendo pensamento, tendo autonomia, tendo vontade própria. Aí tem gente que vai dizer, não, mas naquele caso ali pode, porque Deus vai entender. Deus não vai entender nada, pessoal. Tem muita gente aí que vai pagar caro, porque, volta de novo para o texto lá de Gênesis, por isso que eu peguei o texto lá de Gênesis, quando Deus falou para Noé, não derrama o sangue do homem, porque da mesma forma vai acontecer com ele. Ou seja, é vida por vida, é isso que Deus está falando. Você vai pagar pelo que você está fazendo. Você não pode fazer isso, porque é a imagem e semelhança de Deus. A vida tem que ser defendida, desde a concepção e até depois de velho, depois de adulto, se a pessoa também foi inocente, né? Não que se fosse culpado tem que sair por aí também esfacelando todo mundo, mas que existe a diferença entre o inocente e o culpado. Existe a pena capital para o que é culpado e existe o defesa à vida para aquele que é inocente. A gente não pode botar em equivalência esses dois tipos de pessoas.